Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora o que diz a primeira derivada, a segunda derivada de uma função real. Bem, aqui fiz um resumo para ter uma ideia do comportamento da função com as informações de sinais que tem a primeira e a segunda derivada. Aqui temos aqui um resumo que temos quatro tipos de posicionamento do comportamento de uma função em torno de um certo intervalo. Por exemplo, aqui eu fiz uma divisão em quatro partes iguais, não necessariamente ser o plano cartesiano, não é um simples um exemplo ilustrativo para explicar a relação que existe na primeira e segunda derivada com esta curva. Neste caso, esta curva é decrescente e com cavidade para baixo. E aqui nos diz que a derivada primeira, se o sinal, o número resultante dá negativo, me está dizendo que é decrescente. Se o sinal da segunda derivada dá um valor negativo, a concavidade é para baixo. Aqui temos outro gráfico de uma função crescente, como podem ver, e concavidade para baixo. Isso significa que a primeira derivada, su sinal, o número vai dar positivo, crescente. Se a segunda derivada dá um número negativo, a concavidade é para baixo. Aqui temos duas curvas, não? Concavidade para cima. Então, as derivadas são positivas. Aqui, como é decrescente, a derivada é negativa. A primeira derivada é negativa. E aqui a primeira derivada é positiva porque é crescente. Então, você tem quatro alternativas possíveis que poderia ter uma função em torno de um ponto estudado, ok? Bem, aqui fazemos uma divisão aqui em forma linear de três pontos importantes que podem aparecer na função. Tá? Aqui na parte superior seria a derivada primeira e aqui a segunda derivada, ok? Temos x0, x1, x2, três pontos que podem aparecer na função. Um caso x0, por exemplo, que está aqui. Se a primeira derivada é positiva, sabemos que aqui fizemos um esboço, um pedaço da curva cresce. E se é negativa, decresce, seria assim, não? A primeira derivada. Agora, estes sinais que estamos analisando, olha este ponto crítico, esta primeira coordenada que é x0 do ponto crítico, do ponto máximo, lembra que estamos analisando em torno de x0, muito próximo a x0, valores que você seleciona aqui, próximo a x0, sua derivada da segunda da negativa, próximo a x0 por a esquerda, a derivada segunda da negativa. Então, neste caso, temos um máximo. Aqui, por exemplo, temos x2, considerado como mínimo, a primeira coordenada do ponto mínimo. Este seria o ponto mínimo, cuja primeira coordenada é x2, né? E como sabemos que é mínimo? Então, usando a primeira derivada, ou seja, o sinal, a mudança de sinais desta primeira derivada, em torno de x2, não? Próximo ao valor daqui é x2 por a esquerda, a primeira derivada negativa, em torno de x2 pela direita, a derivada primeira da positiva, então seria um mínimo, não? Aqui cresce e decresce. Enquanto tu confirmas com a segunda derivada, em torno de x2, como falamos, muito próximo, valores próximos a x2 pela direita e pela esquerda, a derivada segunda se mantém positiva para dizer que é uma concavidade para cima, não? Ou seja, seria mínimo. Não? Aqui também a segunda derivada se mantém, tem que ter o mesmo sinal para dizer que este é um máximo, concavidade para baixo. Ok? Os pontos críticos, como falamos, x0 e x2, satisfaz a equação da primeira derivada, certo? A derivada primeira em x0 dá zero. A derivada primeira em x2 dá zero. O ponto de inflexão, este candidato x1, é quando a segunda derivada nesse ponto é zero. O que significa aqui geometricamente? Chamado ponto de inflexão. Em torno de x1 também, não? Em torno de x1 tem mudança de concavidade. Neste caso que está aqui, é parecido a uma S, não? Esticada. Invertido, não? Aqui seria assim, concavidade para baixo, e aqui muda para concavidade para cima. Ou, este que está aqui, um tipo S esticada, seria
com caída para cima e logo muda com caída para baixo. Este tipo de são casos especiais em crescimento populacional. Não seria o ponto de inflexão, são mudanças de concavidade. Então, é possível que exista um ponto de inflexão entre dois pontos, entre máximo e mínimo, muito próximo, não? Pode ser que apareça um ponto de inflexão. Bem, então o ponto máximo que está aqui, este ponto geométrico, é um par ordenado, não? Estes são os pontos geométricos e algebricamente seria um par ordenado, que está aqui, x0 é a primeira coordenada, e a segunda você calcula usando a fórmula original de esta função. E o ponto mínimo também é x2, f de x2, ok? Então vamos, você pode rever isto, reescrever ou copiar esta apresentação em um caderno, ok? Então, para você seguir a sequência de outros exemplos, certo? Muito bem. Aqui temos um exemplo, não? Uma função cúbica, um polinômio de grau 3, que está aqui, x ao cubo, a função fx ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 9x. Vamos fazer gráfico desta função, o que nos diz a primeira derivada, não? E a segunda derivada, certo? Bem, ou seja, que nos diz a primeira e a segunda derivada em relação a esta função dada, não? Que nos pode informar. Bem, primeiro passo você que deve fazer, derivar a função, certo? Aplica a cada termo a regra da potência, certo? Ok? Bem, e logo, uma vez que já você tenha a primeira derivada, deriva novamente a esta primeira derivada para obter a segunda derivada, ok? Aplica novamente aqui a regra da potência e tem esta segunda derivada, certo? Então, tem essas três funções, não? Esta vamos usar da seguinte forma. Antes, como? Primeiro, pontos críticos. Como se calcula ponto crítico? Você resolve que este lado direito da primeira derivada igualando a zero, que seria esta, estamos calculando os candidatos chamados pontos críticos. Esos candidatos são para calcular os pontos mínimos e máximos. Qual destas coordenadas é máximo e qual ou mínimo, certo? Então, procedendo esta equação quadrática, você dá dois valores, x igual a menos 3 e x igual a menos 1. Bem, aqui, neste caso, não é obrigatório calcular ponto de inflexão, mas daqui a pouco nos vamos dar conta quando, a vezes, é possível nos ajudar, não? Calcular o ponto de inflexão desta segunda desta função. Então, como calculamos o ponto de inflexão? Fazendo, que se lembra, que a derivada segunda é zero, ou seja, igualando a zero esta, está aqui, dá uma equação, resolvendo, dá igual x igual a menos 2. Ok? Bem, temos os pontos críticos, vamos fazer uma linha aqui, foi traçada, e aqui separamos aqui em ordem, tenham cuidado aqui, menos 3 e aqui menos 1, estes são os pontos críticos. E menos 2 é o ponto de flexão. Então, estamos interessados somente aqui no entorno deste, primeiro analisamos aqui, certo? Aí, nesse caso, agora, como podemos variar o sinal, aí nesse caso? Como podemos variar? Vocês, como falei, escolhem aqui números muito próximos a menos 3. Seja, para a direita, mais 0,5 seria menos 2,5, certo? Estão observando? Porque, e aqui, a menos 0,5 seria menos 3,5. Para saber o sinal nestes valores próximos a menos 3. E aqui, que seria? Vamos analisar primeiro com isso, ok? Aí, substituindo o... Está diciendo aquí la derivada primera, ¿cierto? La derivada primera está aquí, ¿no? La derivada primera está aquí, significa sustituir menos 3,5 en esta fórmula, que sería así, ¿no? Es menos 3,5 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado más, opa, entonces faltó el 3, opa, 3 veces menos 3,5 al cuadrado más 12 veces menos 3,5 más 9. ¿Están observando?
que dá 3 pontos, dá 3,75 positivo, certo? Que eu colocar aqui, vamos colocar aqui positivo, ok? Agora em menos 2,5, aí eu vou a 2, menos 2,5, só também estou substituindo, em lugar de menos 3,5, aqui por 2. Se está haciendo a sequência, dá igual, menos 2,25, negativo. Colocamos aqui, a imagem aqui seria menos negativo. Então, como podem ver, a derivada primeira é positivo e negativo. Então, podemos fazer o gráfico, certo? O gráfico como seria? Seria crescente, crescente, e aqui decrescente. Estou fazendo um esboço. Pronto. E aí, como sei que este que está aqui é côncavo para baixo, mas já estamos dizendo que é máximo, não? Mas côncavo para baixo. É natural, não? Se tem a mudança de mais para menos, o máximo, então a côncavo é para baixo. Para isso, tu tem que saber o sinal em estes valores aqui. Se o sinal aqui tem que ser negativo, porque menos 3,5 agora, assim, 6 vezes, então assim, 6 vezes, agora é menos 3,5 mais 12, não? Que dá menos 9. Negativo, não? Estamos falando negativo da, da segunda derivada, não? Aqui, este como valor. E também agora substituindo, menos 2,5 vai dar também negativo. Então se mantém, não? Negativo segundo derivado é máximo. Da mesma forma, agora calculamos para este menos 1. Menos 1 seria aqui, antes seria menos 1,5 e aqui menos 0,5. Ok? Bem, agora menos 1,0, menos 1,5. Agora vamos ver o sinal da primeira derivada usando esta fórmula, certo? Em menos 1,5. Aí seria 3 vezes menos 1,5 ao quadrado, né? Mais 12 vezes menos 1,5 mais 9, que dá menos 2,25, certo? Que significa negativo aqui. A primeira derivada é negativa. E agora em menos 0,5, aqui vou trocando em 1 por 0, estou trocando. Aqui seria menos 0,5, vai dar positivo, certo? Positivo. Então, o que me está dizendo aí? Que o gráfico é um mínimo, não? O ponto que está aqui em torno deste ponto menos 1 é um mínimo. Aqui negativo decresce e aqui cresce. Então, o que estamos observando aqui um mínimo, não? A primeira derivada vai de menos a mais, então é um mínimo. Analisando os pontos que você deve escolher, certo? Tá? Bem. Agora, se lembra que se alguém... Por que este menos 2? Que outro número próximo a menos 3 poderíamos escolher aqui? Olha, se alguém escolhesse menos 2, vai dar 0. Então, não saberia o sinal da segunda derivada aqui. Se você escolhesse aqui menos 2, sabemos que vai dar 0. Certo? Tem que ter cuidado que estamos analisando os pontos muito próximos a estes pontos críticos. Bom, quando já tem mais ou menos essa ideia, não? Aí, e sabemos quem é esse ponto de flexão, não? Esse ponto de flexão nos ajuda que aqui vai ter uma mudança, não? Aqui uma concavidade e uma para baixo, aqui uma concavidade para cima. Então, mais ou menos seria assim, um esboço seria assim. A curva seria assim, sobe, desce, não? Aqui, este ponto de flexão, este é o ponto máximo, aqui hasta aqui, estou supondo, no
E aí depois faço assim, sobe. Pronto, aqui, não? Assim. Pronto, já tenho um esboço de que em 3 um máximo, este aqui em -2 é o ponto de flexão, mudança de concavidade, e aqui em -1 seria o mínimo. Este seria o esboço gráfico desta função. Ok? Então, aí para responder em forma certa, aí você tem que usar o plano cartesiano. Bem, continuando, aqui já estamos no plano cartesiano, não? E o que tínhamos visto um esboço do anterior, não? Um esboço de la função usando a primeira e a segunda derivada, não? Este esboço que está aqui, não? Assim tem o formato. Bom, agora aqui está no plano cartesiano. Agora, com esse resultado, como vemos aqui, olha aqui o ponto máximo faz contato com o eixo X. Por quê? Sabendo que -3 é o ponto crítico, ¿no? Se lembram que -3 é o ponto crítico, está aqui, ¿no? Este -3 é o ponto crítico. E como sabemos que é zero, então vou escrever aqui a função, se lembram, era x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 9x, ok? Então, o que fizemos, -3, se lembra, é a primeira coordenada do ponto crítico. Faltaria a segunda coordenada. Para isso, eu calculo, podemos fazer a conta aqui, f em -3. Não? Quando seria aí, você substituir na fórmula, -3 ao cubo, 6 vezes -3 ao quadrado, mais 9 vezes -3. Aí, fazendo a conta, vai dar 0. Então, o ponto que estamos usando aqui seria justamente o ponto geométrico, este seria -3,0. Por isso aqui, este ponto máximo faz contato com o eixo X. Ok? Agora o outro, que é o ponto, o mínimo é este, se lembra? Sua imagem é -4, olha, em -1, sua imagem é -4, aqui teria, você traça o ponto aqui, certo? Traça o ponto aqui máximo, aqui o ponto mínimo, -1, e você pode verificar, não, que f em -1 é igual a -1 ao cubo, mais 6 vezes -1 ao quadrado, mais 9 vezes -3. Fazendo a conta, vai dar -4. Então, o outro ponto geométrico seria -1, -4. Este seria x e y, não? Ok? Então, aqui, este -2, que sabemos que é o ponto de flexão. Aqui está o ponto da imagem -2, porque este seria aqui, imagem -2. Quanto deveria dar? Quanto seria? Aí você pode verificar, mais ou menos, tendo uma ideia aqui, vou fazer a conta, -2 ao cubo, não? Mais 6 vezes -2 ao quadrado, mais 9 vezes -2. Vai dar -2 aqui, não? É isso. Então, aqui, aí você que faz? Assim você faz, passa assim, não? Aqui está o ponto mínimo, passa este, e aqui muda a concavidade por este ponto de flexão, e aqui está o mínimo e sobe. Olha, passa por origem de coordenadas. Antes de saber se esta curva intersecta o eixo y, você avalia em 0. Então, vamos ver se f0, na fórmula aqui, vai dar 0. Então, este me está dizendo que vai passar pela origem de coordenadas esta curva. Ok? Bem, então espero que dê uma revisada novamente, não? A ideia de iniciar com os critérios da primeira e segunda derivada, que nos informa os valores sinais desta primeira e segunda derivada para poder fazer este esboço deste gráfico da função cúbica. Muito obrigado, até a próxima aula.